Bom, hoje, nós vamos dar continuidade à leitura do livro de Yashar, referente a Parashá Toledot, a partir do capítulo 26 até o capítulo 29. E no ano 59º da vida de Isaac, filho de Abraão, Rebeca, sua mulher, ainda era estéril. Rebeca disse a Isaac: verdadeiramente eu ouvi, meu senhor, que tua mãe Sara era estéril em seus dias. Até que Abraão, seu pai, orou por ela ao Senhor e ela concebeu. Agora levanta-te, ora tu a Deus, que Ele vai ouvir a tua oração e lembrar-se de nós através das suas misericórdias. Isaac respondeu sua esposa Rebeca, dizendo: Abraão já orou por mim, a Deus, para multiplicar sua semente. Pois agora esta esterilidade deve proceder para nós de ti. Rebeca disse-lhe: levanta-te, agora tu também, e ora, para que o Eterno possa ouvir tua oração e conceder-me filhos. Isaac deu ouvidos às palavras de sua esposa, e Isaac e sua esposa se levantaram e foram para a terra de Moriá, e orar lá e buscar o Eterno. Quando eles haviam chegado a esse lugar, Isaac levantou-se e orou ao Eterno por sua esposa, porque ela era estéril. E disse Isaac: ó Senhor, Deus do céu e da terra, cuja bondade e misericórdia preenche a terra, tu que tiraste meu pai da casa de sua terra natal, e o trouxeste a esta terra, e falaste que a ele e a sua descendência darias a terra, e tu prometeste e declaraste: eu multiplicarei a tua descendência como as estrelas no céu, e como a areia do mar, que possam agora ser verificadas tuas palavras que tu falaste para o meu pai. Porque tu és o Senhor nosso Deus. Nossos olhos estão em ti para nos dar semente de homens, como tu nos prometeste fazer, pois tu és o Senhor nosso Deus, e nossos olhos estão voltados para ti somente. E o Eterno ouviu a oração de Isaque, filho de Abraão, e se apiedou para ele, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Cerca de 7 meses depois, 2 filhos lutavam dentro dela, e doía-lhe muito, e estava cansada por causa deles. E ela disse a todas as mulheres que estavam na terra: aconteceu-vos alguma vez uma coisa dessas a vocês, como sucedeu para mim? Elas disseram: não. E ela disse-lhes: por que estou sozinha nisto, entre todas as mulheres que existem em cima da terra? E ela foi para a terra de Moriá a buscar o Eterno por conta disso. E ela foi a Shem e Eber, seu filho, a fazer perguntas a eles, para que eles procurassem o Eterno neste assunto. Ela também pediu a Abraão para consultar o Eterno sobre tudo o que tinha acontecido a ela. E todos eles consultaram o Eterno quanto a este assunto. E eles trouxeram a palavra do Eterno e disseram-lhe: 2 crianças estão em teu ventre, 2 povos se levantarão a partir deles, e uma nação deve ser mais forte do que a outra, e o maior servirá ao menor. Quando os dias de gravidez foram cumpridos, ela se ajoelhou, e eis que havia gêmeos no seu ventre, como o Eterno tinha falado com ela. E saiu o primeiro todo vermelho, como um vestido cabeludo, e todo o povo da terra lhe deu o nome de Esaú, dizendo que este foi feito completo desde o ventre. Depois saiu o irmão, e a sua mão pegou o calcanhar de Esaú, por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque, filho de Abraão, tinha 60 anos de idade quando eles nasceram. E os meninos cresceram. E no seu 15º ano, eles vieram perante a Assembleia dos Homens. Esaú era um homem engenhoso e enganoso, e um caçador especialista no campo. E Jacó era um homem perfeito e sábio, que habitava em tendas, alimentando rebanhos, aprendendo os mandamentos do Eterno e os comandos de seu pai e mãe. Isaque e filhos de sua casa moravam com seu pai Abraão, na terra de Canaã, como o Eterno havia ordenado. E Ismael, filho de Abraão, partiu com seus filhos e tudo que pertence a eles, e eles voltaram para a terra de Avilá e habitaram ali. E todos os filhos das concubinas de Abraão foram morar na terra do Oriente, pois Abraão despediu-os
de seu filho e deu-lhes presentes, e eles partiram para longe. Abraão deu tudo o que tinha ao seu filho Isaque, e também lhe deu todos os seus tesouros. E ordenou-lhe: Não sabes tu e compreendes que o Eterno é Deus no céu e na terra, e não há outro além dele? E foi ele que me tirou da casa de meu pai, da minha terra natal, minha cidade natal, e me deu todas as delícias sobre a terra. Me livrou dos conselhos dos ímpios, pois nele eu confiei. E me trouxe a este lugar, e ele me livrou em Ur-Casdim, Ur dos caldeus. E ele me disse: A tua descendência darei todas estas terras, e eles herdarão quando eles guardarem os meus mandamentos, meus estatutos e meus juízos, que te ordenei e que eu lhes ordenar. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, e guarda os mandamentos do Eterno teu Deus, que te ordenei. Não saias do caminho certo, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que ele possa ser bom contigo e com seus filhos depois de ti para sempre. E lembra-te as obras maravilhosas do Eterno, e da sua bondade que ele tem mostrado para nós, pois nos livrou das mãos dos nossos inimigos, e que o Eterno nosso Elohim nos levou a cair em nossas mãos. E agora, portanto, mantém tudo o que te ordenei, e não desvies os mandamentos do Eterno. Não te sirvas mais ninguém além dele, a fim de que possa ir bem contigo e com tua descendência depois de ti. Ensina os seus filhos e a tua descendência nos mandamentos do Eterno e os seus estatutos. Ensina-lhes o caminho reto em que devem andar, a fim de que ele possa estar com eles para sempre. Isaque respondeu ao seu pai e disse: Que o meu Senhor ordenou, eu faço. Eu não vou me afastar dos comandos do Eterno, meu Deus. Eu vou manter tudo o que ele mandou. E Abraão abençoou seu filho Isaque e também seus filhos, e ensinou Jacó a instrução do Eterno e seus caminhos. E foi nesse momento que Abraão morreu no 15º ano da vida de Jacó e Esaú, filho de Isaque. E todos os dias de Abraão foram 175 anos, e ele morreu e foi reunido ao seu povo em boa velhice, velho e satisfeito de dias. E Isaque e Ismael, seus filhos, o sepultaram. E quando os habitantes de Canaã ouviram que Abraão estava morto, todos eles vieram com seus reis e príncipes e todos os seus homens para enterrar Abraão. E todos os habitantes da terra de Harã e todas as famílias da casa de Abraão, todos os príncipes e nobres, os filhos de Abraão e de Abraão das concubinas, todos vieram quando souberam da morte de Abraão, e pagaram a bondade de Abraão, e confortou Isaque seu filho, e sepultaram Abraão na caverna que comprou de Efron, o reteu, e seus filhos, para possuírem um lugar de sepultamento. E todos os habitantes de Canaã, todos aqueles que haviam conhecido Abraão, choraram a Abraão por um ano inteiro, e os homens e mulheres choraram por ele. Todas as crianças, todos os habitantes da terra choraram por causa de Abraão, pois Abraão tinha sido bom para todos eles, e porque ele tinha sido reto para com Deus e com os homens. E nunca mais se levantou um homem temente ao Eterno como Abraão, pois ele temia ao seu Deus desde a sua juventude, e servia ao Eterno, e tinha andado em todos os seus caminhos durante a sua vida, desde a sua infância até o dia de sua morte. E o Eterno estava com ele, e o livrou do conselho de Nimrod, seu povo. Quando ele fez guerra contra os 4 reis de Elão, ele prevaleceu. Ele trouxe todos os filhos da terra para o serviço do Eterno, e ele ensinou-lhes o caminho do Eterno, e o levou a conhecer ao Eterno. E ele plantou um bosque e uma vinha nele, e ele sempre tinha preparado a sua tenda, carne e bebida, para aqueles que passavam pela terra, para que eles pudessem satisfazer-se em sua casa. E o Eterno Deus livrou toda a terra por conta de Abraão. Depois da morte de Abraão, que Deus abençoou seu filho Isaque e seus filhos, e o Eterno estava com Isaque, como tinha sido com seu pai Abraão, e Isaque guardou todos os mandamentos do Eterno, como Abraão, seu pai lhe havia ordenado. Ele não se desviou para a direita ou para a esquerda, no caminho certo que seu pai lhe tinha ordenado. Esaú, nesse tempo, depois da morte de Abraão, frequentemente entrava no campo para caçar. E Nimrod, rei de Babel, o mesmo foi Amrafel, também frequentemente ia com seus homens valentes para caçar no campo, e para andar com seus homens na viração do dia.
E Nimrod estava espiando Esaú todos os dias, pois um ciúme foi formado no coração de Nimrod contra Esaú. E todos os seus homens valentes e o povo estavam com ele no deserto. Mas eles se afastaram a uma distância dele e foram em diferentes direções para caçar. E Esaú escondeu de Nimrod no deserto. Nimrod e seus homens que estavam com ele não o viram. E Nimrod e seus homens frequentemente iam ao campo no refrescar do dia, para saber onde seus homens estavam caçando. Nimrod e 2 de seus homens que estavam com ele chegaram ao lugar onde eles estavam, quando Esaú saiu de repente do seu esconderijo, tirou a espada, apressou-se e correu para Nimrod e cortou-lhe a cabeça. E Esaú travou uma luta desesperada com os 2 homens que estavam com Nimrod. Quando eles gritaram por causa dele, Esaú voltou-se para eles e os feriu até a morte com a sua espada. E todos os homens valentes de Nimrod, que o tinham deixado para ir ao deserto, ouviram um grito à distância, e eles conheciam as vozes desses 2 homens, e eles correram para saber a causa disto. Quando encontraram o seu rei e os 2 homens que estavam com ele mortos no deserto. Foi quando Esaú viu os homens valentes de Nimrod vindo à distância, ele fugiu, e assim escapou. Esaú tomou as vestes valiosas de Nimrod, que o pai de Nimrod tinha legado a Nimrod, e com a qual Nimrod prevaleceu sobre toda a terra, e ele correu e as escondeu em sua casa. E Esaú tomou as vestes e correu para a cidade por causa dos homens de Nimrod. E ele veio à casa de seu pai, cansado e exausto da luta, e ele estava pronto para morrer de tanta amargura, quando ele se aproximou de seu irmão Jacó e sentou-se diante dele. E ele disse a seu irmão Jacó: Eis que vou morrer nesse dia. Para que me serve o direito de primogenitura? E Jacó agiu sabiamente com Esaú nesta matéria. E Esaú vendeu a sua primogenitura a Jacó, pois isso vinha do Eterno. E a parte de Esaú na caverna do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado os filhos de Het, Esaú também vendeu a Jacó. E Jacó comprou tudo isso do seu irmão Esaú por preço acertado. E Jacó escreveu tudo isso num livro, e ele testemunhou o mesmo com testemunhas. E ele selou, e o livro permaneceu nas mãos de Jacó. E quando Nimrod, filho de Cush, morreu, seus homens levantaram-se e levaram-no consternados, e o sepultaram nas suas cidades, e todos os dias de Nimrod viveu foram 215 anos, e ele morreu. E nos dias de Nimrod reinou 185 anos, e Nimrod morreu pela espada de Esaú, em vergonha e desprezo, e a descendência de Abraão causou sua morte, como ele tinha visto em seu sonho. E com a morte de Nimrod, seu reino tornou-se dividido em muitas divisões, e todas aquelas partes em que Nimrod reinava foram restauradas para os respectivos reis da terra, que fora recuperada depois da morte de Nimrod. Todas as pessoas da casa de Nimrod foram, por um longo tempo, escravizados por todos os outros reis da terra. E naqueles dias, após a morte de Abraão, no ano em que o Eterno trouxe uma grave fome na terra, e enquanto a fome graçava na terra de Canaã, Isaque levantou-se para ir ao Egito por conta da fome, como seu pai Abraão tinha feito. E o Eterno apareceu naquela noite para Isaque e disse-lhe: Não vás para o Egito, mas sobe e vai para Gerar, a Abimeleque, rei dos filisteus, e fica lá até a fome cessar. Isaque levantou e foi para Gerar, como o Eterno lhe ordenara, e lá permaneceu lá o ano inteiro. E quando Isaque veio a Gerar, o povo da terra viu que Rebeca, sua mulher, era de uma aparência bonita. E as pessoas de Gerar perguntaram a Isaque a respeito de sua esposa, e ela disse: Ela é minha irmã. Porque ele estava com medo de dizer que era sua esposa, para que o povo da terra não pretendesse matá-lo por causa dela.